Estamos de volta e hoje eu trago para vocês dois contos deste livro aqui, né, os Contos de Horror do século XIX. Eu trouxe esse livro pela primeira vez no ano passado, também no mês de horror, e eu não tenho um critério para escolher os contos, eu simplesmente leio na ordem que eles aparecem aqui. E eu gosto sempre de ressaltar nos vídeos de conto que, como são contos, né, são histórias curtinhas, eu tento trazer o máximo de informação para vocês aqui sem estragar a leitura. E para esse vídeo, os contos foram os seguintes. O primeiro chama-se A Família do Vurdalak, fragmento inédito das memórias de um desconhecido. O título do conto é quase o conto inteiro. Ele foi escrito pelo Alexei Tolstói. E sim, ele é primo do Tolstói que a gente conhece. Que inclusive eu nem sabia que ele tinha um primo escritor. Então, assim, contos de horror às vezes vêm para o bem. Enfim, o conto ele se passa em 1815 e a gente tem uma roda de amigos ali já mais velhos e eles estão compartilhando histórias. E algumas histórias têm esse conteúdo, né, mais de medo, assim. E aí o senhor Urfé, ele fala assim, olha, essas histórias que vocês contam são bem bacanas e tal, a gente fica com medinho, mas a gente não sabe a veracidade dessas histórias, porque elas aconteceram com pessoas que vocês nunca conheceram há muito tempo atrás, então, né, não são boas histórias. Porém, a história que eu tenho para contar para vocês, podem acreditar, porque ela aconteceu comigo. Então, assim, não tem motivo nenhum para eu inventar essa história, eu inventar esses acontecimentos. Então, depois que eu terminar a história, vocês tirem suas próprias conclusões. Então, ele começa a contar a história. E a história é a seguinte. Em 1759, né, quando ele era bem mais jovem, ele decidiu realizar várias missões diplomáticas ali pelos países da Europa. Em uma dessas viagens, ele parou em uma aldeia pequena, isolada, para descansar, para dar comida pro cavalo e tudo mais, para repor as energias. E aí ele foi muito bem recebido pela família e tudo bem, ficou lá, jantou com eles. E essa família estava no meio de uma discussão. E a discussão era a seguinte: tinha um bandido escondendo ali na aldeia, rodeando o povo ali, e isso estava atrapalhando o dia a dia deles, né, o funcionamento da aldeia. E o chefe da família, Gorsha, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, como chefe da família, ele se prontificou a ir atrás desse bandido e dar um fim nessa história e voltar tudo ao normal. Só que temos um agravante, obviamente. Ele falou assim, olha, é o seguinte, se em 10 dias eu não retornar, podem me considerar morto e nem precisa ir atrás de mim e tá tudo certo. Seguem a vida de vocês aí. Porém, se depois de 10 dias, né, se no 10º dia eu retornar, eu peço encarecidamente que um de vocês me mate. Ótimo pedido. E aí a família ficou tipo, como assim? Como assim? Não tem, né? Não faz sentido. E aí, eles vão explicar pra gente que é justamente o título, né, do conto, que é o Vurdalak. O Vurdalaks, eles são um tipo especial de vampiro. E eles são os mais perigosos, porque eles sugam, eles dão preferência para o sangue dos parentes mais próximos. Então, assim, essa fala, né, do chefe ali da família realmente faz sentido. Porque se ele volta depois de 10 dias, a chance dele ter se tornado um Vurdalak é muito grande, e isso coloca a família inteira em risco. Então eu achei muito sensato da parte dele. Gostei do Gorsha. Mas enfim, retornando aqui. O senhor Urfé, ele ficou extremamente curioso com aquela situação e resolveu ficar esses 10 dias para ver o que ia acontecer. Retardado, porque se uma pessoa fala que tem a chance de ser um vampiro depois de 10 dias, qual a chance de eu ficar nessa aldeia? Eu já ia falar instantaneamente assim, ó, tô ótima, vamos continuar a viagem aqui, ó. Né? Claro que dá problema. Mas enfim, o Urfé fica lá esses 10 dias e durante esses 10 dias ele acaba desenvolvendo uma afeição por uma das filhas do Gorsha. E aí no 10º dia,
A família inteira sentou assim na frente de casa e ficou lá esperando. E passa as horas e nada. Eles já estavam considerando o pai como morto. Até que no finalzinho do dia, o Gorcha volta pleno, como se nada tivesse acontecido. Sentou ali na mesa e pediu uma janta, porque ele estava com fome. O filho mais velho, que é o que ficou encarregado, né, de matar o pai, ele já, tipo assim, começou a se ajeitar ali pro acontecimento. A mulher do Gorcha e as filhas passaram assim, não, mas olha só, ele tá tranquilo, não aconteceu nada e tal. E o Gorcha conversando normal, interagindo ali com o netinho dele e tal, tranquilo. E a família ficou naquele dilema, mata ou não mata o pai? Ele virou ou não virou um vampiro? O que a gente faz? E o Orfeu lá, só observando a treta acontecendo. Só que e aí, assim, a família decidiu colocar o Gorcha meio que em observação. Eles falaram assim, olha, vamos observar o comportamento dele nos próximos dias e aí a gente toma uma decisão. E nesses dias seguintes, o Gorcha realmente demonstra um comportamento muito estranho. Um deles, inclusive, que foi o que me deixou muito tensa, é que ele começou a observar como é que chama o cara lá? O Orfeu dormindo. Olha que coisa bizarra, o cara tá lá, pleno, descansando ali, de repente ele olha pra janela e tem um velho encarando ele. E ele começou a sondar o netinho dele, a fazerem passeios no meio da noite, sem o conhecimento dos pais. Enfim, uma coisa muito bizarra, uma tensão crescente, assim, bizarra. Não posso dar mais detalhes, porém, o Orfeu acaba saindo da aldeia e depois de muitos anos ele retorna, coincidentemente, ele olha, gente, aquela aldeia lá dos vampiros e tal, vou passar lá pra ver como é que tá. Quando ele chega na aldeia, ele percebe que ela tá inteiramente abandonada, sabe? É como se as pessoas tivessem saído às pressas. E aí ele tem a ideia genial de passar a noite lá. Como se não bastasse. Gente, sério, assim, eu fico muito brava com os negócios desses. Mas enfim, ele vai lá passar a noite, tira um cochilinho ali na casa dessa família. E aí, óbvio, que vai acontecer umas coisinhas que eu não posso falar. Mas assim, esse conto eu achei ele muito bacana, muito mesmo. Eu não sou muito chegada em histórias de vampiro. Não sei, nunca me convenceu, assim, nunca achei interessante. Apesar de querer ler muito Drácula. Mas assim, igual eu comentei, é uma tensão que ela vai crescendo. Ela não tem nenhum momento de alento, sabe? Assim, o velho tá lá vendo na janela, assim, não, tô tranquila, já sei o que tá acontecendo, paz. Não, você fica mais tenso ainda, porque justamente o velho tá te olhando ali toda noite, sabe, na janela, e aquele negócio vai acumulando, você não tem uma válvula de escape. É muito louco. E aí no final do conto, você já tá dando uma conferida assim dos lados, olhando assim pra trás, ver se tá tudo certo. Você já não deixa, olha assim pra janela, você já fica meio assim. É um conto muito bacana mesmo. Eu gostei demais. O segundo conto chama-se Os Lábios. E ele é do... Cadê? Henry St. Clair Whitehead. E aí, nesse livro, a gente tem uma introdução curtinha das pessoas que fizeram a tradução do conto. E aí, quando eu li ele, eu fiquei um pouco incomodada e eu já entrei no conto meio assim. E eu não sei até que ponto isso interferiu no meu gostar da história. E aí a gente conversa depois que eu explicar. O conto é o seguinte, a gente tem o Luke Martin, ele é um capitão de um navio negreiro chamado Saul Taverner, uma coisa assim. E ele aportou num porto. É estranho falar aportar num porto, mas ele aportou num porto. E ele foi vender, né, os escravos ali, porque naquela região específica, que obviamente que eu não lembro qual eles estavam necessitados de escravos. E aí ele viu uma oportunidade de negócios ali e foi direto para lá. E aí durante o banho que os escravos recebiam, né, para sair do navio e tudo mais,
um processo de higienização, o Luke Martin, ele reparou que tinha uma escrava, assim, mais no canto, meio isolada, e ela tava com uma criança no colo. E ele falou assim aqui, vambora, né, agiliza meu negócio aí, vamos descer do navio. Ele chegou perto dessa mulher e começou a chicotear ela, assim, na perna e tal. E aí a moça não demonstrou nem nada, não fez nada. E aí o cara continuou a chicotear ela. E aí ela simplesmente virou pra ele e repousou a cabeça dela aqui no ombro dele. O Luke ficou tipo, o que essa pessoa tá fazendo? E aí ela começou a sussurrar algumas palavras. Na hora que ela saiu, ele sentiu uma dor muito grande aqui no pescoço. E ele percebeu que tinha uma ferida. Uma ferida pequena e tal, mas como existe, né, uma superstição toda ali, essas coisas de navios, até mesmo a questão de escravos, ele foi correndo fazer os primeiros socorros ali, né, fez uma limpeza esquisita, colocou uns panos ali e tal, e vida que segue. Ele estava louco para voltar para casa, então imediatamente, né, após a venda dos escravos, ele pegou a tripulação toda e foi embora para casa. Durante a viagem, ele não contou para ninguém que ele tinha machucado, ele cuidava sozinho do ferimento. Só que era um lugar muito difícil, assim, dele arrumar ele mesmo. Então, assim, a gente percebe pelo relato que são curativos bem porcos, sabe, que ele fazia. E é mó nojento. Mas enfim, então a gente vai acompanhar, o conto é basicamente esse, e a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa ferida, né, essa superstição, e justamente a decadência do estado físico e mental do capitão deste navio. É um conto que, assim, ele me deixou com mais incômodo e nojinho do que de fato medo ou, sabe, tipo, não sei, não foi uma, eu achei, assim, não me convenceu muito não, pra estar num livro de contos de horror do século XIX. Faz sentido pela temática, mas enfim, eu acho que vocês entenderam, né? O negócio que eu falei que me incomodou, né? Seguinte, aqui na introdução ela foi escrita pelo Carlos Knapp, também desconheço. Ele escreveu o seguinte: hoje, Whitehead não se atreveria a escrever o mesmo conto. Não porque o tráfico de escravos e a navegação à vela tenham perdido o interesse, e sim porque ele pressupõe que o leitor compartilhe o preconceito de cor do autor. O aludido fato sobrenatural em Os Lábios deriva de um poder maléfico inexplicável do personagem feminino, uma negra. Em seu lugar de narrador, jamais poderia ter colocado uma lady inglesa, porque branca, civilizada, esta não desempenharia o mesmo papel e invalidaria o argumento. O autor demonstra bons sentimentos cristãos ao referir-se à condição dos escravos, e nem poderia deixar de fazê-lo, já que era clérigo. Para ele, no entanto, o negro é um ser diferente, imprevisível, mais bicho selvagem do que pessoa. Raros são os escritores que não reproduzem em sua obra os valores da época em que viveram. É preciso lembrar que, há apenas algumas décadas, as pessoas de pele escura ainda sofriam nos Estados Unidos toda sorte de discriminação. Tinham lugares reservados nos transportes públicos, sua presença era proibida em certos recintos e deviam até andar em On the Sunny Side of the Street. Esse era o mundo, a ordem natural das coisas em que Henry Whitehead viveu. Não vamos crucificá-lo por isso, nem vamos deixar de saborear uma história muito bem contada. O muito bem contado aqui é relativo. E eu acho que é muito complicado isso, assim, realmente, né, os autores, eles narram a época que eles vivem, e, de certa maneira, é um relato que a gente tem dessa época. Só que, assim, o que me incomodou aqui é o preconceito power que ele tem, e essa suposição de achar que o leitor também vai ter. Então, assim, essas passagens me incomodaram bastante. E outra coisa, não dá pra gente saber ao certo, não dá pra gente afirmar se esse preconceito que ele colocou é dele, autor, ou é um recurso que ele usou
para a narrativa, sabe? É um preconceito do personagem. Então eu acho que isso também pegou pra mim, sabe? Eu fiquei muito na dúvida e com essa introdução eu não pude deixar de entender que o preconceito é do autor. Então isso me incomodou profundamente, independente da época que ele foi escrito, independente da época em que ele viveu. Então, assim, é um conto que... sabe, não sei, não gostei muito não. Mas é isso. Não deixem de ler, né, pelas minhas impressões. Inclusive, por favor, leiam e vamos conversar sobre isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.